Sejam bem-vindos a mais um programa Reflexos, na nossa cadência semanal de reflexões, da autoria do Sr. Manuel Maria, com o Maria do Rosário e com a minha moderação. Hoje, Sr. Cónigo, mais um reflexo do seu volume 5º de Reflexos, o volume aqui dourado. Reflexo 50, o Mediterrâneo. Olha, e a razão é simples, é porque nós estamos bombardeados constantemente com a história dos migrantes, sobretudo aqui do norte da África e não só, que atravessando o Mediterrâneo, muitos deles morrem afogados. E é pensar nesta grande realidade, que é o abandono de muita gente e também a necessidade que muita gente tem de sair dos seus países, por causa de situações gravíssimas, umas por condições atmosféricas, outras por condições da própria pobreza dos países e outras, sobretudo essas, por razões políticas. Muita gente que é obrigada a ser migrante à força. E o Mediterrâneo tem sido, olhem que eu vou dizer, o cemitério para muitos. É este o contexto que nos leva a pensar hoje neste título, o Mediterrâneo. Então vou ler. Não pretendo falar de mares nem de geografias. Quero aludir ao facto de que o mar Mediterrâneo está a transformar-se num cemitério. Com muitas dezenas de milhões de pessoas forçadas a deslocar-se no mundo, não é quem anda ali para o Mediterrâneo, não são tantos milhões como isso, mas no mundo há. E de acordo com as informações que os meios de comunicação social nos trazem sobre as embarcações de madeira precárias e desgovernadas que navegam no Mediterrâneo, carregadas de pessoas que fogem da morte ou da fome ou da violência que existem nos seus países e se entregam aos perigos de uma travessia em que a morte é previsível, ser refugiado e ser migrante equivalem-se. E, de facto, são o mesmo naquilo que os une, a morte por afogamento, ainda que não desejada essa morte. O desespero em que decorre as suas vidas nos países de origem e a ideia imaginária de que a Europa é o Eldorado apresentado como a única salvação possível, arriscam tudo, bens e dinheiro, e entregam-se nas mãos dos negociantes de vidas que os colocam em barcaças e os põem no alto mar sujeitos à sua sorte. O Mediterrâneo tem sido o cemitério para muitos milhares. Mas não é o maior cemitério, mesmo assim. O maior cemitério para esta gente é o norte da África. Porque muitos migrantes e refugiados morrem antes de atingirem as margens do Mediterrâneo e entrarem nas barcaças. Isto é terrível. Em 2022, ainda não há assim tantos anos, houve 2.406 afogamentos. O jornal O Expresso noticiava que nos primeiros 2 meses de 2023 morreram 225 pessoas que tentavam chegar à Europa em busca de uma vida melhor. E em 2024, 3.500. Eu não sei se cá tenho esses dados. Não tem, mas eu acrescenta já. Ok, fizeste bem. Unidas. Fizeste bem. O naufrágio com o maior número de vítimas de que há registro aconteceu há quase 10 anos, com 368 mortes confirmadas. E desde então, não há um único ano sem vítimas das frágeis e lutadas embarcações. A Organização Internacional para as Migrações, a OIM, criou em 2014 o projeto Migrantes Desaparecidos, que inclui 3 rotas: Mediterrâneo Central, Mediterrâneo Ocidental, Mediterrâneo Oriental.
A rota do Mediterrâneo Central é a que mais vítimas faz, na travessia entre a Líbia e a Tunísia, para a Itália. Mais de 17 mil mortos e desaparecidos nos últimos 9 anos. Na rota ocidental, ou no Mediterrâneo Ocidental, perderam a vida 2.300 pessoas. E na rota oriental, 1.700 pessoas. Estas são apenas as mortes de que há registro. Estimando-se que o número pode ser muito maior porque os desaparecidos são muitos. À volta de 20% dos migrantes que chegam à Itália vêm da Turquia, em embarcações maiores, mas nem por isso mais robustas do que as que partem da Líbia ou da Tunísia. O naufrágio que mais vítimas causou na rota central do Mediterrâneo aconteceu há mais de 10 anos, na madrugada de 3 de outubro de 2013. Foram 368 mortos confirmados e cerca de 20 desaparecidos. Vamos, desaparecidos é porque morreram também, não é? Pois. O barco tinha saído da Líbia nos anos confusos que se seguiram à Guerra Civil. Vocês vejam o que é que está em causa aqui, é? Que a gente, quando fala em migrantes, não é só o migrante que vai de lado para lado. É os que fogem à guerra, à fome, muita coisa assim. E, infelizmente, está à nossa volta. O Mediterrâneo quer dizer no meio de terra. E de terra é o mesmo que dizer da Europa e do Norte da África. É o que a gente aqui tem. O Mediterrâneo é isso. Também se encosta lá para o Médio Oriente, mas não deixa de não ser isto aqui tudo. Ora, estava eu a dizer que o barco tal, onde foram mortos 368, o barco tinha saído da Líbia, nos anos confusos que se seguiram à Guerra Civil. Naufragou quando se estava a aproximar da ilha de Lampedusa. E como uma tragédia nunca vem só, uma semana mais tarde, houve novo naufrágio com 200 pessoas a bordo, incluindo 60 crianças. Estes números foram publicados nos meios de comunicação social. Portanto, não fui eu que os inventei, não. Mas dei-me ao trabalho de ir investigar os meios de comunicação social da época para chegar a estas conclusões. Ora, a ironia de tudo isto é que o Mediterrâneo continua a matar pessoas que o enfrentam em busca do sonho de uma vida melhor. A única vacina para esta pandemia é a criação de uma política de migração segura. Creio que muitos políticos europeus já se mentalizaram desta obrigação. Mas uma coisa é mentalizar... E outra coisa é fazer para em Não, prática. mas é que o mentalizar é um assunto que a gente pensa, conversa, dialoga, mas depois cada um encosta-se àquilo que lhe apetece e nada se faz. E então aqui convinha a gente distinguir entre ser migrante que vai à procura de uma vida melhor para trabalhar. Outra coisa é sair de um país em guerra, por exemplo, porque aí são refugiados de guerra, a situação é diferente. Mas aqui no Mediterrâneo há de tudo. Há quem foge de um país ou de outro, porque as razões são sempre as mesmas. Ou o território é pobre, e para não morrerem à fome, ou o território é dominado por forças políticas contrárias à liberdade, ou, enfim, as razões as mais variadas. Há diversas Porque a razões. verdade, há muitas razões. Porque a verdade é que a Europa, sobretudo aqui por estes países mais ocidentalizados, quando a gente pensa na Itália, na França, na Espanha e em Portugal, a gente encontra demasiados migrantes que às vezes não sabemos se são migrantes daqueles que alguns partidos políticos cá em Portugal, enfim, ou se são realmente refugiados de guerras. É que é diferente a situação. E quando é refugiado de guerra, até há tradições, sobretudo nossas, que têm um bocadinho do cariz cristão. Há situações nossas que dizem nós devemos
recebê-los. Enquanto que migrante já não é bem a mesma coisa. Já não é o temos que receber, porque eles aí estão numa situação que é uma situação económica frágil, mas querem uma situação melhor. Agora, os que fogem de guerras não é uma questão económica, Exato. é uma questão mesmo vital. E eu Sobrevivência. acho que valia a pena isto ser mais bem pensado. Senão, continuamos a ter aí estas barracadas todas de uns políticos de uns países mais fortes que outros, que em vez de tratarem bem os migrantes, expulsam-nos. Que é o que tem acontecido, não é? Então a gente conhece isto mesmo na América, com políticas para expulsar migrantes, enfim. E por cá, nós também andamos com políticas também para expulsar os imigrantes, ainda que saibamos que são necessários quando são trabalhadores e que trabalham mesmo. Enfim, olha, isto merece um raciocínio bom, um pensamento bom e, sobretudo, uma emotividade que saiba olhar para estes casos e tecer considerações para ajudar a resolver os problemas. Isto é a minha perspectiva deste texto mediterrâneo, ainda que a gente saiba que a palavra Mediterrâneo implica não só o ser cemitério, mas também o ser alegria das águas quentes, da não sei quê, porque isto é um espaço muito bom. E creio eu creio que esta menina que está aqui, quando andou ali pela França, pela zona de Toulon, que andou muitas vezes assim, a brincar no Mediterrâneo, sem pensar que o Mediterrâneo era um cemitério. Exato. Afinal de contas, pensava só que era um jardim. É que antes de começar o programa eu comentei isso, né? Que quando vi o título Mediterrâneo pensei em tudo menos nesta situação que é lamentável e triste, né? Porque o Mediterrâneo, de facto, para mim, já me trouxe assim Mediterrâneo, praia, Côte d'Azur. Côte d'Azur. Água quente, sem ondas, né? Realmente pensei na parte boa do mar Mediterrâneo. Mas à medida que fui lendo o texto, né, fui percebendo que era realmente outra faceta do Mediterrâneo, não é? E uma faceta bem triste. E algo para o qual nós precisamos estar sensibilizados, não é? Seja no acolhimento que nós damos àqueles que chegam, independentemente se são migrantes ou se são refugiados, mas também esta preocupação que nós precisamos de ter cívica, não é? De condições, não é? Nós recebemos muitos refugiados em França e até na Cúria trabalhavam imensos refugiados. E essa integração que é necessária acontecer, a aprendizagem da língua e tudo mais, enfim, é todo um cuidado que nós precisamos de ter com essas pessoas que chegam. E aqui, de facto, acho que o cerne da questão é criar, não é? Como escreve no texto, é criar formas, não é? Criar políticas que ajudem, que solucionem, que deem condições, não é? Porque realmente a pessoa está entre a espada e a parede, não é? Se continua no país, morre na guerra. Se sai do país, pode morrer no caminho. Que garantia é que ela tem de conseguir alguma coisa, não é? Então, é triste. É triste esta realidade, não é? E é uma realidade que toca a qualquer pessoa. Não é? Vemos os países que estão aqui em guerra, mas ninguém está livre amanhã de estarmos nós também, não é? De precisarmos de ajuda, de auxílio, de ser acolhidos noutro lugar. E até se a gente pensa que não pode fazer nada, pelo menos rezar, não é? Rezar pela paz e rezar por estas pessoas que perdem tudo, não é? Que saem sem nada, muitas vezes até sem documentos, não é? Do país e não têm rigorosamente nada, não têm roupa para se cobrir, não têm alimento, não sabe se comunicar. Olha que situação dramática, não é? E não é uma coisa assim de meia dúzia de pessoas, como nós vemos aqui, os números são enormes. Isto é os números dos que morrem e os que chegam. E os que chegam sem condições nenhuma, sem trabalho, sem casa, sem lar, que vão para debaixo de uma ponte, que estão ali encostados debaixo dos metros, não é? Ali em algum vão onde os deixam quando não são escorraçados como cães, não é? São escorraçados, mas o que é proposto? Para eles saírem das ruas, para eles terem alguma coisa? Claro que existem associações que dão comida, que existem associações que tentam arrumar casas, que tentam, não é? Mas é uma gota ainda no oceano diante do número de pessoas que hoje se encontram em situações dessas. E é uma realidade muito triste. Voltando aqui aos números, encontrava aqui um artigo mesmo das Nações Unidas, do Acnur, que fala menos dos migrantes e dos refugiados, e falava que só em 2024, apesar de ter havido uma diminuição de 24% nas chegadas pelo Mediterrâneo, ao continente europeu, houve cerca de 200 mil pessoas que chegaram, né? E o número de mortos permaneceu
alto, como é há pouco já referido, de 3.500 mortes, pelo menos. Pois, Pois, Pelo não se menos. sabe. do que se Pelo sabe. menos. E fazia a contabilidade dos últimos 10 anos, 24 de 2014, e pelo menos 34.000 pessoas morreram ou desapareceram. Não é? Portanto, É muito significativo. É muita gente, não é? E pronto. Agora, nós temos que pensar, vá lá ver, em dois tipos de pessoas. Um tipo, quem recebe. Outro tipo, quem quase, entre aspas, obriga a que estes imigrantes tenham que sair dos seus países. Porque há muita gente que fica muito feliz, vamos embora, vão para o outro lado. Exatamente. E não fazem nada nos países deles Sim. para melhorar as situações, a Exato. situação deles. Aliás, Eu acho que era conveniente, era isto. Claro que a gente não pode fazer nada, por exemplo, em relação à Líbia, em relação à Tunísia, em relação a não sei, de onde vêm muitos, Claro, e claro. outros mais ao sul, que já fazem grandes caminhadas até chegar junto ao Mediterrâneo, mas vêm de países lá longínquos, não é? Agora, porque é que esses países, quando depende de políticas, não é? Quando depende de outras circunstâncias, quando depende de políticas, dá a entender que aquela gente que não tem coração espanta-os, vão-se embora, não é? Sabemos que a maior parte destas pessoas tem individualmente pensa fugir, mas depois há máfias Sim. Claro. Sim. Essa é outra que se questão. aproveitam desse desespero e lá no terreno, não é? Se aproveitam desses e que criam uma espécie, entre aspas, de agência, né? Exato. Nós ajudamos. Nós ajudamos. Está aqui um colete salva-vidas, está aqui, pagas-me tanto. Não, e é chegas lá. isso, pagas-me tanto, às vezes as últimas migalhas que a As pessoas pessoa vendem tem, dão tudo que era já- para vir para o tal Eldorado, não é? Exatamente. E Muita gente eu enganada. lembro-me Estas máfias, numa máfias destas mesmo. notícias, o que chocava mais era, os jornalistas mostravam, as autoridades também mostravam isso, né? Os tais coletes que a suposta agência tinha eram de esferovite, aquilo eram falsificados, aquilo não servia para nada. Pois. Não serviu para nada. Isto faz-me lembrar uma coisa que aconteceu cá em Portugal, que não tem nada a ver com isto, não é? Mas por causa do falsificar. Quando houve por aí uma empresa ou duas, ou sei lá, que quis arranjar uns coletes Umas golas antifogo. que eram altamente inflamáveis. Isto é assim, pronto. São estas tais máfias, não E é? já depois da tragédia. Pois, Portugal sim, Foi sobretudo nesse exatamente. contexto, Foi ou nesse seja, contexto. Já tinha havido aqui uma tragédia que nos tinha feito parar e pensar o que é que podemos fazer para melhorar. E alguém pensou, bem, é uma boa oportunidade de negócio. É isso. Pronto, este um pouco esse contexto. Eu, ao refletir sobre o texto para hoje em dia, né, via como se a Europa, e o Sr. Cónigo acabava aqui há 10 anos, há mais de 10 anos, mas nos últimos 10 anos, com toda esta vaga, os políticos, creio que muitos políticos europeus já se mentalizaram desta obrigação e de facto houve organização para isso e tal. Mas agora o que vemos, depois desta década de mais consciencialização, é que volta outra vez, e não só voltam as narrativas, mas também as medidas de trancar fronteiras, fechar fronteiras, nós, e acho que aí estamos todos de acordo, é verdade, temos que, para acolher bem as pessoas, deve haver um sistema que funcione, regras definidas, com critérios, para que as pessoas também venham e sejam bem acolhidas, e é o que nós agora vemos em Portugal. Nós precisamos dos migrantes, ponto final, parágrafo. Né? Os restaurantes, os hotéis, os centros de dia, os lares de idosos. Está tudo cheio deles. A mão de obra para a construção civil. Se não fosse a população migrante, sim, metade dos restaurantes estavam fechados. Mas muitos destes serviços não funcionavam. É verdade. Que, apesar da demografia ser uma ciência social, não é exata, mas isto já estava pré-anunciado há muitos anos, que eu lembro-me ainda em pequenino de aprender as pirâmides etárias. Sim. E a Rosário é do meu tempo, portanto, e já nos mostravam no livro que a pirâmide estava ao contrário. Exato. O biquinho estava para baixo, quando devia estar para cima. Ou seja, em cima os mais idosos e em baixo os mais jovens.
E a tendência, isto A baixar. há 30 anos. E já diziam em 2000 e tal, estima-se que a 30 pirâmide... anos já nos alertavam Sim, com isto. então, A demografia- eu sou mais velho que vocês e já eu Já? aprendi assim a também. demografia... Já vi ao desenho. E, portanto, isto já se esperava há muito tempo. Portanto, é verdade, agora há aqui muitas narrativas, sobretudo em Portugal, não é? E agora com o tempo de eleições ainda pior, não é? De alguns partidos mais extremistas aproveitarem estas narrativas para criar aqui esta ideia de os portugueses primeiro. Nem vou já citar outras coisas. Eu pessoalmente acho incompreensível como é que um país como Portugal, Tradicionalmente cristão. tradicionalmente cristão, É isto. Culturalmente. tradicionalmente expansionista e imigrante, E imigrante. que nós Sim, é verdade. temos Sim. portugueses por todo o mundo, né? Somos pequeninos, mas temos portugueses em todo o mundo. E que até temos o orgulho e honra de ouvir, né? Os portugueses são bem acolhidos, são pessoas trabalhadoras, são pessoas que até integram-se bem na sociedade, ajudaram-nos a construir. Em França ouvimos muitos testemunhos e a Maria do Rosário esteve lá e deve saber muito mais casos que nós. E agora topamos esta narrativa e engolimos esta narrativa e até defendemos esta narrativa, digo defendemos genericamente, Sim. mas os 20% andam por aí, não é? É que 20% não são 2%. E se fosse 2%, pensava, ok, há pessoas, mas 20% já assusta um bocadinho porque é um quinto da população. Com estas ideias de este primeiro, isto não é aquilo, não é? Mas quer dizer... Mas nós continuamos a saber muito pouco de como resolver este problema. Sim, é verdade. Isso concordo plenamente. Porque das duas uma. Ou a gente o resolve humanisticamente, Exatamente. ou a gente o resolve politicamente. E politicamente não há solução. Politicamente há interesses, que é diferente. Pois, exato. E depois vêm uns a dizer assim, não, Narrativas as tais narrativas. Portugal é para os portugueses, Claro. a Líbia é para os libianos, ou libienses, ou como é que eles têm, não sei como é que eles chamam. E a Tunísia é para os não sei quantos. Agora, há em cada país também perspectivas que não são só políticas, infelizmente também são religiosas. Sim. E depois, como as armas fazem mais do que às vezes palavras bonitas, quando a gente ouve falar, por exemplo, na Jihad Islâmica, e sabemos que isso significa que eles matam por lá e tal, e as pessoas são obrigadas a fugir de lá, das guerras, por exemplo. A gente interroga-se, mas se queremos uma solução, onde é que a vamos encontrar? Nós não sabemos. Porque a solução tanto está em quem recebe, porque precisa. Está naqueles que precisam e vêm, como está, sobretudo, naqueles que os espantam de lá. E eu não sei qual é a solução. Palavra de honra que não sei qual é a solução. Eu, por exemplo, como tenho este espírito, assim, entre aspas, de bondade, você não leva a mal dizer isto, tenho espírito de bondade, mas quer dizer, a minha cultura é tradicionalmente cristã, eu sei o que é que isto quer dizer, e ajudar quem precisa e estar atento às necessidades, para mim isso é natural, porque eu não faço a leitura política disto, muito menos faço a leitura laboral disto, nem tecnológica, eu faço uma leitura humanista, se quiserem, personalista. Mas à minha volta não encontro isso, mesmo cá em Portugal, muito menos encontro nos tais países que espantam as pessoas lá para fora. Sim. Agora, qual vai ser a solução? Não sei. Mas eu acho que esta é uma das coisas, esta é a solução, ou melhor, o encontrar uma solução tem que ser um assunto mesmo para toda a humanidade que queira debruçar-se sobre o problema. Sim. E chegarem a conclusões. Claro. Sem interesses para uns contra outros, que é o que a gente está a ter. Porquê? Isto tem estado a ser resolvido, entre aspas, resolvido entre políticos. E os políticos o que é que fazem? Pensam no seu país, pensam nos interesses deles. Podem dizer que depois é em função do país, mas não é. Enfim, não sei, sinceramente não sei a solução. Mas pode haver gente no meio aqui destes que nos escutam que sabe a solução, ou que sabe ajudar. Olhem, comuniquem. Aqui o Pedro gosta de ouvir as respostas que vocês têm para isso. Assusta-me um bocadinho esta narrativa anti, né? Sim. E eu só quando tocava aqui num ponto, e se calhar faço aqui uma autocrítica, precisamente até de pessoas que se assumem e sabemos que têm vivência cristã, mas depois enveredam e partilham mensagens destas anti-humanistas, né? Porque ao fim e ao cabo
é como bem dizia, o que é que está no Evangelho? Acolhe o próximo, não é? O bom samaritano é o exemplo claro disso, não é? E ele até o bom samaritano, quem ajudou, até supostamente era inimigo. Não é? Exato, exato. Supostamente era o inimigo. Era inimigo. O samaritano é que ajudou, Exato. que era inimigo do judeu que foi... Exatamente. Foi ajudado. Exatamente. Cara, que foi amandado. Exatamente, que era estrangeiro, não era? É, estrangeiro. Era, povo, era estrangeiro, não se falava, não estavam bem. Era... Consideravam-se cães. Exatamente. Era esse. E foi o Mas cão, isso era lá. e foi o cão que ajudou. É. Né? Exatamente, foi Mas, o cão. Mas então, assim, a chegar a este extremo, mas que era. Porque me choca muito isso. Isso aí choca muito. Acho que temos que fazer. Pensar nas coisas, como o Sr. Cão dizia. Não há uma solução. Né? Não há uma solução. Digamos Só assim, de uma parte, não. Não há, exatamente. Porque a própria Europa, nestes 10 anos. Tem que ser um movimento inteiro. O Parlamento Europeu e os políticos europeus diziam assim: nós não queremos que as pessoas morram ali. Também temos que definir regras para os acolher em condições. Claro. Nós acolhemos, mas eles também falavam nisso, como está a dizer. Mas os países de origem também têm que ser um trabalho de conjunto de todos, né? Não é fácil, né? Agora, individualmente, cada um pode fazer a qualquer coisa. E fazer que as máfias desistam de ser máfias. Pá. Pois, fazer. Mas nós, Mas que devemos fazer. aqui, neste caso, mais como país de acolhimento e de recepção, também individualmente pensar um bocadinho nisso. E não olhamos para o outro como era o levita e o sacerdote. Eram Foi, que passaram primeiro. Sim. Não fazemos assim, não é? Não pensávamos, não, estou cá no meu país, com as minhas regras e com as minhas convicções. E os outros que se arranjem. Deixa-o estar. Claro. Deixa-o estar. É isso. Exato. Maria do Rosário, mais alguma? Não, Maria do Rosário queria falar, era um Mediterrâneo como um local para férias, não é? Sim, se quiser férias, água quente, água morna, não é? Não é o Oceano Atlântico, não é as águas frias do norte do país daqui de Portugal, mas o Mediterrâneo, não vamos ficar com uma ideia do Mediterrâneo cemitério. Né? O Mediterrâneo é ótimo para ir passar férias, não é? Principalmente no verão, evidentemente, onde as temperaturas são muito boas e a água muitas vezes está quente. Sim. E não há ondas, não é? Então o Mediterrâneo é muito bom, gosto muito do Mediterrâneo. Mas de facto há que haver um espírito de entreajuda, não é? de preocupação. É um assunto que concerne a toda a gente, não é? Ninguém está fora disto, não é? Então é preciso, se não for mais nada, ao menos que possamos rezar por estas pessoas, não é? Para que se consiga melhorar este mundo, não é? Rosário, eu gosto muito de ouvir isso, de rezar por essas pessoas, mas o rezar não é a solução que esta gente está a espera. Exato. Nem é. Isso é uma perspectiva, o rezar é uma perspectiva para pedir a Deus ajuda. Mas se a gente não fizer mais nada... Não, a solução está aqui, a solução existe. A solução está... Não é? Só que é preciso botar para fora, não é? Aquilo que é necessário fazer e acontecer para que as coisas realmente avancem, não é? E os países que têm condições financeiras para isso também colocar-se à disposição, e as guerras que acontecem também é preciso colocar-se a fazer acordos e a haver a paz, para que as pessoas também não tenham que fugir. Então, as soluções estão aí, há muitas soluções, não é? Só que é preciso, não é? Cada um renunciar aos seus interesses pessoais. O assunto não pode ser só político, tem que ser mesmo humanista, personalizado. Personalista. Senão. Exatamente. É verdade, é. Não, e já agora deixa-me aqui, já que falei em personalista ou personalizado, há uma ideia que nós precisamos de reaver. Nós, dentro da nossa cultura cristã, percebemos isto lindamente, mas noutras culturas, e concretamente a islâmica ou muçulmana, não se percebe isso. E até mesmo judaica não se percebe isso. Que é a perspectiva de que somos seres humanos, seres de relação, que o importante é eu com o outro na resolução dos problemas da humanidade. Enquanto não for eu com o outro, se for eu a querer resolver, não resolvo nada. Se for a querer resolver a partir da tecnologia, não resolvo nada. Tem que haver mais do que isto. E então, chamava a atenção para uma coisa chamada os valores. Os chamados valores humanos, para serem verdadeiramente humanos, eles não podem ser só nem estéticos, nem de interesses materiais, mas têm que ser essencialmente valores éticos. E a ética onde é que anda? Não é?
Vocês vejam a resposta que a maior parte das pessoas dão quando são apanhadas a fazer asneira, nem sequer é resolver problemas. Eu tenho consciência tranquila. Uma consciência tranquila significa que não tem valores éticos, só tem dos outros. E quais são os outros valores? Os de interesses. Claro, se nós não vamos pelo lado personalista com os valores éticos, que são simultaneamente valores morais, isto é, valores do nosso agir, para fazer que cada um dos outros, ao menos, eu gosto muito de usar esta expressão, ao menos esteja ao nosso nível. Enquanto nós somos uns mais que outros, somos deste país, nós é que mandamos, somos daquele, e aqueles têm que ser subservientes. Enquanto a gente tiver esta perspectiva, nós vamos perto. Eu sei que na história de Portugal, por exemplo, nós tivemos momentos de grande poderio até, na altura dos descobrimentos, etc. Mas nós, por exemplo, em relação aqui aos nossos vizinhos, eles que não levem a mal, mas é verdade, os nossos vizinhos espanhóis, nós sempre fomos subservientes, eles sempre foram mandões em relação a nós. Em relação a nós e em relação a outros. Porquê é que os espanhóis, não é só por uma questão de não terem ouvido o aspecto auditivo para as línguas, porquê é que os espanhóis não aprendem outras línguas? Não se misturam muito. Não querem. Porquê? Porque assim são eles. Não é? E nós porque é que temos tanta facilidade em aprender tantas línguas diferentes? Subjugados. Somos subservientes, naturalmente. Somos. E vê-se até nisto, quanto mais no resto. E agora, aquilo que tu dizias, a Europa, para receber estes todos e o Mediterrâneo deixar de ser um cemitério e passar a ser uma outra... Como é que o Trump dizia em relação a... sim, uma estância. Não, como é que ele chamava lá, a não sei que é francesa, a Riviera Francesa. Riviera. Era. Que ele também queria... Está, porquê? Nós mandamos, nós temos poder, nós dominamos aqueles que são muçulmanitos, estão do Hamas e são não sei o que, vão-se embora e a gente faz aqui agora. Uma Riviera. Mas é que vê, por exemplo, Portugal não fica no Mediterrâneo. Nós ficamos com o Atlântico. Mas ali, logo a seguir, quando começa a Espanha, já é Mediterrâneo. Nesta parte sul. Sim. Lá em cima também é o Atlântico. Ali temos a França, temos a Itália, depois temos outros países, e temos todo o norte da África, e tudo isto é Mediterrâneo. Exato. E eu interrogo-me seriamente que preocupação é que estes países europeus, que não Portugal, que não o é, mas que interesse é que eles têm nestes tais que vêm? Não gostarão mais de saber que eles que morrem para não terem que enterrar nos seus países. Pedro, eu se não fosse tão velhaco a pensar isto, até dizia que de facto é isso que eles querem. Porque querem ser eles, nós é que mandamos, e os outros, olha. Ficam só estas questões, Sr. Cónigo, e de facto não há soluções, mas cada um de nós deve também pensar um bocadinho no seu metro quadrado e a diferença que pode fazer, não é? Sim. E hoje em dia temos muita oportunidade para fazer a diferença neste aspecto do acolhimento dos migrantes. É verdade. Por um lado, é verdade. Ter os braços abertos ou ter os braços fechados. Maria do Rosário, Sr. Cónigo, assim que nos veio, muito obrigado por este reflexo. Voltamos a marcar encontro no próximo, até lá, se vocês quiserem.